Na aula passada, a gente falou um pouquinho nessa introdução sobre a questão de olhar para Jesus como aquela chave hermenêutica de interpretação. A hermenêutica não só na teologia, mas é que a teologia ela emprestou esse termo da hermenêutica da filosofia. A hermenêutica é um tema da filosofia. Quando você estuda filosofia, você estuda hermenêutica, que é justamente a interpretação dos textos antigos, a compreensão dos textos antigos. E claro, a igreja, pela influência da filosofia, ela adotou alguns temas e alguns mecanismos de interpretação da filosofia. A hermenêutica e a exegese é uma delas. Nós, na aula passada, falamos então que o nosso olhar para Jesus deve ser esse olhar como toda a palavra, como todo o conhecimento encarnado na pessoa de Cristo. Então, se você quiser saber como Deus é, Cristo é a expressão exata de Deus. Se você quiser saber como que Deus pensa, Cristo é o pensamento exato de Deus. Se você quiser saber como Deus age, Cristo é a plenitude da ação de Deus. Então, como que Deus trataria um pecador? Olha para os evangelhos e vê como Jesus tratou os pecadores. Como Deus trataria a potestade da religião? Olhe para os evangelhos e vê como Jesus tratou a potestade das religiões. Como que Deus tratou as autoridades? Olhe para os evangelhos e veja como Jesus tratou as autoridades. Então, o nosso olhar hoje é diferente daquele pessoal daquela época. Porque em Jesus já houve a interpretação, houve a encarnação dessa palavra. E o que nos revela Jesus são as Escrituras, que nos dá essa revelação do Jesus histórico. Então, se nós quisermos encontrar Jesus, nós temos que olhar para os evangelhos e lá nas Escrituras vão revelar a palavra de Deus. Só que essa pessoa chamada Jesus Cristo, ele teve uma série de embates que determinam justamente essa relação com o mundo. E nessa relação com o mundo da sua época, o mundo principalmente da religião judaica, foi fundamental para sintetizar, para organizar, para definir aquilo que hoje nós chamaríamos de compreensão ou teologia, a síntese da teologia ou da vida prática cristã. E nós propomos na aula passada, queria baixar um pouquinho o volume também, Dri. Nós propomos na aula passada alguns caminhos para nós percorrermos. Por quê? Porque se Jesus está revelado nas Escrituras, e as Escrituras, parte dela é a palavra de Deus na Bíblia, na biblioteca, nós aprendemos isso também, que a Bíblia, ela é muito mais daquilo que nós imaginamos, né? Ou, de repente, não é tudo aquilo que nós imaginamos. A Bíblia, ela é um compêndio, ela é uma biblioteca, vem de biblion ou de biblios, e como esse compêndio, essa biblioteca, ela é organizada por temas, como qualquer biblioteca, por tópicos. E nessa organização, ela contém a palavra de Deus, né? Ela é uma das partes que contém a revelação de Deus. E esta revelação histórica está nas Escrituras. Nós precisamos então percorrer essa história para saber de onde é que Jesus veio e o porquê a necessidade desse Cristo, né? Por que Cristo veio? Por que Cristo é chamado de Redentor? Por que Cristo é chamado de Salvador? Salvar o quê? Porque ocorreu um pecado e os homens estavam condenados ao juízo. Então o pensamento cristão coloca Jesus Cristo como o Salvador, o remidor da humanidade. Aquele que veio para fazer a salvação dos homens. Os homens precisavam de redenção e precisavam de um agente redentor. Esse agente é Jesus Cristo. Então nós precisamos recuar um pouco a história para aprendermos a respeito dessa redenção. Em qual momento ocorreu a necessidade da redenção historicamente? E isso que a gente está proposto na aula de hoje. Então hoje a gente vai começar a estudar o Pentateuco em si, como foi proposto na aula passada, da criação até a chamada de Abrão. Juliano, você vai conseguir chegar até Abrão? É lógico que não. Não vou conseguir chegar até Abrão. Porque tem muitas coisas, né, que a gente vai ver a partir de hoje. É interessante que eu estou trazendo principalmente algumas perguntas que eu sei que a gente tem, que todo mundo tem. Eu estou colocando já nos estudos, porque de repente você poderia me perguntar no final da aula e durante o estudo já vai ser respondido. Eu não esqueci da tua pergunta, tá, minha querida? Vou responder ela ainda. Eu esqueci teu nome, queridinha. Samara. Muito bem. Bom dia, Samara.
Vamos lá então, vamos começar a mergulhar, vamos nos aprofundar no estudo? Então, vamos para o Antigo Testamento. É chamado de Antigo Testamento por que Antigo Testamento? O testamento, ele significa aliança, né? Testamento é algo que um homem faz quando ele tem posses, propriedades, e ele deixa um testamento, é um pacto para a sua posteridade. Ou seja, o que o testamento significa, ou o que a aliança significa? É um acordo ou um contrato solene que estabelece um relacionamento formal com obrigações mútuas. Então, é chamado de Antigo Testamento, dessa aliança que foi feita com o povo judeu, ou o povo hebreu, que depois recebeu o nome de nação Israel. São 3 nomes que a gente vai explicar mais para frente. E esse contrato, essa aliança foi feita com o povo. É chamado de Antiga Aliança ou Velho Testamento, porque depois de um período que é onde nós estamos, como objeto de estudo, recuamos só um pouco, mas é onde nós estamos, foi dada uma nova aliança, foi feito um novo testamento. Aquele contrato antigo foi colocado um ponto final, iniciou-se a partir desse ponto final uma nova história, um novo testamento, uma nova aliança com um novo povo, não com um povo específico. Na Bíblia hebraica, que é a Torá e todos os demais livros que compõem a Torá, que fazem parte do compêndio judaico, que é os livros históricos, os livros poéticos e os livros dos profetas, maiores e menores, eles falam que esses livros é a Bíblia do judeu, é a Bíblia a aliança que Deus fez a partir do profeta Abraão, do homem chamado Abraão. Ele é o patriarca do povo judeu, então é um pacto que foi dado, uma aliança que foi feita com Abraão, e a partir daí então com a tua posteridade. Essa aliança, é esse pacto que começou com a humanidade. A gente vai recuar um pouquinho ainda antes desse pacto. Quando a gente fala do Velho Testamento, o canon do Velho Testamento, ou seja, a quantidade de livros do Velho Testamento que nós temos na nossa Bíblia, ao decorrer dos anos, houve muitas alterações, houve muitas mudanças. Conforme foram sendo produzidos, conforme foram sendo escritos, os judeus foram organizando e deixando junto com todos os demais escritos, principalmente no templo. Cada sinagoga judaica tem uma porção, uma réplica, que os escribas, que eram os escritores da época, fizeram as cópias para que cada sinagoga tenha uma cópia. É interessante, a gente vai ver isso mais para frente, mas a sinagoga que a gente vê, por exemplo, Jesus entrando, sinagoga de Cafarnaum, e a sinagoga não sei de onde, Paulo indo nas cidades gentílicas, na sua viagem missionária, e a primeira coisa que ele fazia entrando em sinagoga, a sinagoga não existia antes. A sinagoga foi uma instituição no período intertestamentário, no período em que os judeus estavam em cativeiro. Então, como eles estavam longe do templo, eles construíram sinagogas para que eles pudessem ter um local, pelo menos, de culto. E a gente vai estudar isso um pouco mais para frente. Então, o Velho Testamento como um todo, tinha mais livros do que aquilo que a gente tem. Se você pegar a Bíblia e você ler ela com atenção, você vai perceber que ela cita diversos livros que não está na Bíblia, que não está no cânon sagrado. Se você pegar a Bíblia católica, tem livros que não está na Bíblia católica. Na Bíblia protestante, tem lá o livro de Tobias, o livro de Judite, o livro de 1º e 2º Macabeus, né? E por que não está na Bíblia protestante? É porque Lutero fez uma reforma, Lutero tirou. Mas aqueles livros não são importantes? São fundamentais para a nossa história. Então você vê que a gente às vezes pega determinados, vamos falar assim, aquilo que eu falei no começo sobre o senso comum, o que se fala, e fala assim, mas a Bíblia da Igreja Católica tem livros que nem era para estar na história, não era para estar na Bíblia. Não, elas podem ter livros que não têm um histórico como inspiração, mas em termos de história é fundamental. O período que a gente sabe que precede o nascimento de Jesus, que é o período dos Macabeus, toda a história praticamente está no livro de 1º e 2º Macabeus, e na nossa Bíblia não tem, a Bíblia Católica tem. Então, existe uma discussão a respeito de como que é essa organização. Essa organização é certa ou não é? Importa ou não importa? Em termos históricos, importa. Em termos de fé, não muda. Como outro dia o pastor falou, se nós pegarmos a Bíblia, sumir com a Bíblia, e nós não tivermos mais ela, e aquilo que nós construímos para nós, que nós gravamos, nós trabalharmos com a nossa memória das Escrituras, é o que nos importa. Porque o que não nos importa não é o livro. O que nos importa é esse conteúdo presente na alma. Essa lei gravada, como Deus falou, no coração do ser humano. Então, na época, principalmente apostólica,
Existiam alguns livros tipo Baruque, o livro de Cirácida, primeiro e segundo Macabeus, o livro de Tobias, o livro de sabedoria de Salomão, além do Provérbios, tem outro livro de sabedoria, e algumas porções, por exemplo, do livro profético de Daniel, tem algumas porções que foi retirado da nossa Bíblia e que tem nas escrituras da Bíblia Católica e tinha nas escrituras judaicas do início. O livro de Esther também era um livro que teve influências, principalmente que Esther ela está presente no mundo persa, e influências persas, do Império Persa, da Pérsia, teve extremamente influência nos livros históricos de Esther. Então algumas coisas foram retiradas da Bíblia que nós temos hoje. Para você ter uma ideia, a ousadia, vamos dizer assim, Martinho Lutero queria tirar o Evangelho de Mateus. Ele achava inútil o livro de Tiago. Olha que interessante. Legal a gente saber essas coisas, né? Tem algumas coisas que falam assim, não, Juliano, mas isso é inútil. Olha quanta inutilidade que eu sei que você não sabe. Quanta coisa que não muda nada. Você vê como é aquela questão, já que eu não faço nada, né? Só dou aula, não trabalho, tem tempo para ficar pensando nessas coisas. Então, esses livros foram rejeitados com o tempo, e foram tirados do texto. Então, no canon do primeiro século, todos esses livros estavam dentro do canon do Velho Testamento. A gente vai começar lá então. Pode, claro. Sim. No fundo, nós demoraríamos aí umas 3, 4 aulas para falar acerca disso. Aí o termo da teologia é bibliologia. É um estudo que você vai fazer só a respeito da montagem do canon, velho e novo. Então, tem uma disciplina específica da teologia que trata desse assunto para a gente entender essa organização, essa estrutura. Por exemplo, a respeito do escrito judaico, a tradição, inclusive não tem evidência, fala que foi o concílio de Jamnia, né, na Itália, que fez do século, foi no ano, se não me falha a memória, 162 depois de Cristo, final do século I, começo do século II depois de Cristo, foi feito um concílio de judeus, não é cristãos, judeus, para determinar qual é a completude do canon do Velho Testamento. E eles então tiraram esses livros de Baruque, livros de Macabeus, né, tiraram porque era algo que eles utilizavam antigamente e eles foi retirado, né? Por exemplo, o livro de Enoque é um livro histórico que foi encontrado recentemente, né, com os escritos de Qumran, e a gente fala assim, não, o livro de Enoque não faz parte do canon, mas o nosso livro de Judas, que é o que antecede o Apocalipse, ele cita o livro de Enoque como referência. Então o livro de Enoque, ele é um livro, por que foi tirado? Porque ele é um livro que fala muito de anjo. É um livro provavelmente que foi escrito no século 4 a.C., 3, foi dado o nome de Enoque, não sabe se é Enoque aquele que andou com Deus de Gênesis, ou se era um homem chamado Enoque que recebeu essa revelação. A mesma coisa a respeito da autoria, por exemplo, do livro de Daniel. Não se tem certeza da autoria do livro de Daniel, porque pode ser um pseudônimo, alguém que tinha o nome Daniel que escreveu, em nome do Daniel profeta, mas o profeta Daniel existiu, não necessariamente foi ele que escreveu o livro acerca dele mesmo. Então são discussões, como o pastor disse, que se fazia antigamente? Reunia-se então os bispos das igrejas, como não tinha naquela época a igreja centralizada numa pessoa só, como na igreja católica, tem a figura do Papa, não se tinha nessa época, juntava-se todos os bispos, os patriarcas, que eram chamados de concílios, e era então discutido aquilo que era de proveito para a igreja ou não. Então esse livro, esse escrito aqui está tendo muita dúvida, muita discussão, surgindo muita heresia, muita gente falando acerca dele. O que a gente vai fazer com esse livro? Esse livro é bom, não é? Teve revelação de Deus, não teve? Teve inspiração? Quantas pessoas determinavam que esse livro é realmente autêntico? Quantas pessoas do mais antigo citavam a referência desse livro? Então é assim que é determinado quando o livro faz parte ou não. Então, para se determinar um livro, se ele faz parte do canon ou não, vamos ver quantas quantidades de cópias tem, qual a quantidade de cópias que tem, quantas pessoas na história citou esse livro e a quem que essas pessoas fundamentais davam um crédito acerca desse livro. Então, alguns não teve tanta confiabilidade e foram então retirados. Certo?
Ou seja, a gente não tem certeza, como falei, o concílio do cânon judaico do Velho Testamento, dizem que aconteceu no século I, mas não se tem certeza disso. Mas era comum, na época de Jesus, esses livros, o Pentateuco, o Profeta, e esses livros de Enoque, de Baruque, de Macabeus principalmente, que continha história. Muitos judeus, por ser da família Hashmoneia, os asmoneus, muitos judeus tinham raiva dos asmoneus, então não queriam aceitar esses livros. Então, e muitos dos livros também receberam influência do povo do qual eles eram cativos, eram os escravos. Por exemplo, os persas, muitos escritos teve influência da cultura babilônica. A gente vai entender quando chegarmos nesse período da escravidão do povo judeu, essas influências, que a gente vai pontuar os profetas que estavam nessa época, os profetas que profetizaram, os escritos que foram escritos nessa época, os livros que nós temos dessa época, a gente vai poder pontuar um pouco mais a respeito disso. Vamos lá para o Pentateuco, então. Volta ao Mande. O Pentateuco, na verdade, os 5 primeiros livros, ele foi escrito durante o período de transição do povo judeu, o povo chamado hebreu, Abru é o nome, Abru é o nome dado a hebreu. Hebreu significa caminhante, peregrino, aquele ser desinstalador que peregrina de um lugar para outro, Então, todo aquele que é chamado hebreu era aquele que era o peregrino, aquele nômade, Deu o nome depois de nômade, mas é aquele desinstalador, aquele povo que faz parte de uma única raça, um único povo, tem um único ancestral, e ele então peregrina de um local para o outro. O Pentateuco foi escrito então nas regiões, nas planícies de Moabe, antes do povo de Israel entrar na terra de Canaã. Moabe, as planícies de Moabe está hoje onde é a atual Jordânia. Tem lá Israel e um pouquinho mais ao norte, assim você vai ver a Jordânia, no mundo ali da Palestina. Durante esse período foi Moisés que se dedicou a produzir os conteúdos de que Deus tinha dado para ele, as ordens e algumas coisas do que era de tradição oral, que ele recebeu também da sua família como tradição do povo hebreu. Existiam então perguntas e respostas que o povo tinha com relação a como viver, e Deus então deu para Moisés as respostas, estatutos, e Moisés registrou isso. Esses escritos receberam o nome de Torá para o povo judeu, certo? Torá. Quando você fala disso, se você lá ler em Êxodo 24, você vai ver, por exemplo, narrado justamente o Moisés escrevendo, olha lá, então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo-se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte, e 12 colunas segundo as 12 tribos de Israel. Então veja que tem aí o registro de que foi Moisés que escreveu as palavras do Senhor. Moisés recebe essa palavra, ele escreve como estatuto, e depois ele guarda. No versículo 7 fala assim: tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Nós vamos fazer e obedecer. Então Moisés recebeu essa incumbência de escrever esses livros. Agora, a respeito especificamente de Gênesis, a gente não tem uma certeza a respeito da autoria. Então o Pentateuco ele é composto por 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Cada livro tem um propósito, cada livro tem uma especificidade. No hebraico o nome desse livro é Torá. Para nós chamamos de Pentateuco, 5 primeiros livros, Penta vem de 5. E em grego, na tradução do grego, na época de Alexandre o Grande, lá em Alexandria do Egito, foi escrito a Septuaginta, foi feita a transliteração do hebraico para o grego dos escritos. No período de Jesus, a Bíblia que eles tinham, a Torá que eles tinham, é essa aqui, Septuaginta. Já não tinha quase contato com a original escrita por Moisés. O que eles tinham era essa versão grega. Bom, a gente falou que vamos começar do começo, então vamos lá para Gênesis. Gênesis. O que é Gênesis? A palavra Gênesis, ela significa início, nascedouro, nascimento, significa princípio da criação, princípio do nascimento não só da humanidade, mas de todos os seres. O termo certo aí que a gente daria seria cosmogonia. Gonia vem de Gênesis, no grego,
e cosmos vem de mundo criado. Então, cosmogonia é a gênese do cosmos. Se você olhar em Gênesis, capítulo de número 2, verso de número 1, põe aí para mim, Dri. Assim foram acabados os céus e a terra com todo o seu exército. Na versão Almeida Revista, está escrito assim: e assim foi a gênese dos céus e da terra. Alguém tem essa versão aí da Bíblia? Está escrito a gênese? Ou você nem procurou na Bíblia? Ficou olhando lá. Cadê sua Bíblia, irmão? Ah, mano. Lembrei do Haroldão. E aí, irmão? Não tem aí, Dri, a revista, né? A Almeida Revista não tem, é só atualizado. A tradução para o português é da Almeida Revista, João Ferreira de Almeida Revista. Você ouve falar, a Bíblia João Ferreira de Almeida, uma outra curiosidade, legal. Quem que é esse João Ferreira de Almeida? Então, foi o português que fez a tradução da Vulgata Latina de São Jerônimo para a língua portuguesa. Ele era um português de Portugal. E ele, é claro, né? Vai falar, é óbvio que ele é de português. Minha avó é portuguesa brasileira. Minha avó nasceu no Brasil, mas ela é portuguesa. O pai era português e a mãe era portuguesa. Então ela era uma portuguesa made in China, made in Brasil, vamos falar assim, né? Lá em Paraguai, made in Brasil. E João Ferreira de Almeida era um português de Portugal, nasceu lá, nativo. Ele era um bispo. E ele traduziu a igreja da Vulgata Latina, a primeira versão latina da Bíblia foi São Jerônimo que traduziu para o latim, que era a língua romana, e dessa língua foi que João Ferreira de Almeida fez a tradução para o português. E nós traduzimos, a nossa versão é traduzida de João Ferreira de Almeida. A Bíblia que nós temos na mão toma por base João Ferreira de Almeida. Então veja, quanto tempo da Bíblia ela foi reescrita, reeditada, por quantas pessoas, sofreu influência de quantas culturas? Está entendendo? Então, o que a gente tem na mão não é o original lá atrás. Nem essa aqui que a gente usa de Strong não é original. Para você ter uma ideia, Strong foi um homem do século XIX que escreveu. É um estudioso que pegou a língua hebraica contemporânea e fez a tradução. Porque o hebraico, do hebraico lá dos hebreus, lá de Abrão, não se fala nem mais hoje. Na época de Davi, era outra língua diferente de Abrão. Na época de Jesus, o hebraico não era nem mais o de Davi. Já tinha sofrido influência dos babilônios, já tinha sofrido influência dos persas, já tinham acrescentado vogais na escrita hebraica, porque a escrita hebraica não tinha vogais, era só consoantes. Olha quanta coisa simples você não sabe, e eu sei. Está vendo? Inútil, né, em alguns sentidos, mas vale a pena a gente ficar sabendo essas coisas. Então, o hebraico que nós temos hoje não é o hebraico, quando a gente fala que, não, o hebraico original, é no sentido do hebraico para os hebreus hoje, mas também não é o hebraico antigo, certo? Porque isso aqui é do século XIX, essa tradução nossa aqui do Strong. A mesma coisa com o grego, sofreu a mesma coisa. Você está conversando com um cara, comprar um livro dele, falou assim, eu estudo grego. Eu falei, qual grego? Não, o grego contemporâneo. Ele falou, eu pensei que fosse o clássico. Eu falei, não, o clássico é muito difícil de entender. Então, existe o grego clássico, da época lá, da história clássica dos gregos, né, dos grandes filósofos. Existe o grego cristão, que é o grego koiné. Eles falam que é um grego fútil, um grego chulo, um grego pobre. E hoje existe o... Então, a nossa tradução ainda foi desse grego. Então, você vê que a gente não consegue ainda ter ideia do que era o original. O que nós temos nas mãos, a gente não tem contato, nem eles tinham. Uma outra curiosidade, Salmo de número 139. Quem escreveu o Salmo de número 139? Ninguém quer responder, né? Por que vocês não querem responder? Se você pegar lá o cabeçalho do Salmo 139, foi atribuído a Davi a autoria. Mas esse salmo, o escrito dele da língua hebraica data da época babilônica. Não era o hebraico de Davi. Foi atribuído a Davi por conta do conteúdo, mas o autor não é Davi. Olha que legal. Bacana, né? Nossa, Juliano.
Então vamos lá. Oi? Não se tem a certeza da autoria, foi a atribuição. O autor em si não se tem certeza. Oi? Não fala, né? Na minha Bíblia fala sobre a Gênesis, né? Fala o quê? Leia aí o primeiro versículo. Céus e terra, mas não fala de Gênesis, né? Na minha fala. E essa foi a Gênese dos céus e da terra. Gênesis enquanto criação. Então, ou seja, Gênesis, ele vai identificar o Criador para o povo judeu. Certo? Então, Moisés, através da tradição, ele vai pegar o que da tradição se tem da informação e o que Deus revelou para ele, e vai identificar então que o Deus que está sendo revelado para o povo de Israel, aquele Deus que se manifestou na sarça para Moisés, aquele Deus que Moisés veio falar para ele, veio falar para esse povo, esse Deus chamado Eu Sou, é esse Deus que está com eles agora lá no deserto, com uma sombra durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Esse Deus que nós estamos servindo já há 40 anos no deserto, é esse Deus que criou todas as coisas. Então, é como se Moisés estivesse escrevendo uma carta, um testamento para deixar para o povo de Israel como um guia de vida, e ele estivesse começando a falar, olha, o Deus que você está servindo é o Deus criador dos céus e da terra. Então ele começa dando a ênfase, ele começa mostrando quem que é o Deus que o povo de Israel estava servindo, quem que é o Deus que chamou os patriarcas, os pais, que aqui remete diretamente a Abrão, certo? O livro também mostra, de Gênesis, como que Deus seleciona um povo, escolhe uma nação a partir de um homem, para levar essa revelação dele para as demais nações. Então veja que aquilo que a gente imagina, não, Deus se revelou só para Israel. Eu falei isso para você na aula passada, não foi só para Israel. Ele escolheu um povo para se revelar e manifestar o teu nome na história, pelo qual viria o propósito dele futuramente, que é o que a gente vai falar hoje, qual é esse propósito? O seu Filho Jesus Cristo, o Filho Redentor. Mas Deus não deixou, não ficou calado, não ficou sem falar durante todo esse tempo. Melquisedeque está aí, Jó está aí, Juliano, mas só esses dois não. Se você pegar a Bíblia, está infinitas revelações de Deus para povos que não são povo de Israel. Leia lá em 2 Crônica, se não me falha a memória, capítulo 4, sobre o general Naamã, que ele é o general do exército da Assíria. Quando você começa a ler a narrativa, está escrito lá, e Naamã era o segundo homem do reinado do rei da Síria. E o Senhor, com S maiúsculo, tinha dado muitas vitórias para Naamã. Não é interessante você ver o Senhor, Deus, dar vitórias para Naamã? O Ciro meu ungido. O Ciro veio aparecer século 6 antes de Cristo, mas foi profetizado por Isaías, quase 300, 400 anos antes. Nabucodonosor tem sonho. Deus fala com Nabucodonosor sonho, um rei babilônico que atribuía a si mesmo como Deus. Deus mostra para ele que, você não é Deus nada, você é uma bostinha, eu vou mostrar para você quem que você é. E revela quem que ele é, e ele fica 7 anos como animal, até que ele olha para o céu e reconhece o Deus Altíssimo. A partir daí surge uma nova religião na Babilônia, que até hoje, por exemplo, eu estava estudando sobre essas manifestações religiosas no povo. Para os babilônicos, o nome da divindade deles é Marduk. E o significado da palavra Marduk é Deus Altíssimo. O mesmo termo, na língua babilônica, da revelação de Deus na nossa Bíblia para esse homem chamado Nabucodonosor. Deus dá sonhos para Faraó. E você acha que Deus deu sonho para Faraó por causa de José que estava na prisão? José foi apenas uma ferramenta para a questão da nação. O propósito de Deus era com o Faraó. Olha, vai ter uma fome na terra e eu vou te dar um sonho. E além de dar um sonho, eu vou te dar também alguém para interpretar esse sonho, porque eu quero que você cuide do meu povo. Olha o cuidado de Deus que se revela para um pagão, na nossa concepção, para cuidar do povo dele, para cumprir o propósito dele. Então, Deus é livre para se revelar a quem quiser, só que, historicamente, ele se revelou para um povo. Esse povo é o povo de Israel. Vamos lá. Então, quem que é o autor de Gênesis? Atribui-se a Moisés, boa parte. Mas é uma autoria um pouco duvidosa, como eu já falei.
Qual que é a esfera de ação de Gênesis? Vamos se situar no contexto de Gênesis. Vai da criação até a morte de José, abrangendo um período, só Gênesis, para você ter uma ideia, a morte de José ocorreu no ano 2135, desde o ano 4004 até 1689 a.C. É o período que foi escrito Gênesis. Registro histórico de Gênesis. Juliano, esse ano 4004, como que você chegou a essa conclusão? Não fui eu, graças a Deus. Foi um historiador, e ele pegou a linhagem de Caim, Gênesis 5 e 6, as linhagens de Sete, e a linhagem de Caim, e fez a contagem dos anos regressivo, para trás. E chegou exatamente, dentro da nossa data, o ano 4004, como se fosse o nascedouro da humanidade. É óbvio que isso não tem fidelidade, não tem informação de que isso ocorreu mesmo. Imagina, você acha que se o marco zero da criação fosse o ano 4004, nem um milênio depois já tinha inventado a escrita. Nós temos civilizações inteiras, registro fóssil de civilizações inteiras que datam de 40, 50 milhões de anos atrás. Então essa data aqui não tem como chegar nessa data. Como que nós temos a data mais precisa? É a de Abraão, que remonta ao segundo milênio, certo? Abraão e José remonta ao segundo milênio, como foi uma data específica, porque faz menção de outros povos, faz menção de reinados do Egito. Então a gente pega daí a história egípcia, que a gente tem história, registros, e pega as dinastias, né? Para você ter uma ideia, na época de Abraão, o Egito já estava na 18ª dinastia quase, na época de Moisés. 18ª dinastia, desde que surgiu o reinado do Império Egípcio. Então, muitos anos. Então, como eu falei da outra vez, a Bíblia não tem muita intenção de te dar explicações. Moisés aqui, com a revelação, ele tenta mostrar para o povo como se fosse um relatório, um resumo, da onde que começou todas as coisas até onde que a gente está. É o que a gente está fazendo aqui, tentando resgatar da história para trás, até onde a gente está, certo? O que nós estamos tentando fazer aqui no nosso estudo é resgatar desde atrás como que começou as coisas e chegar até o ponto. Por que nós chegamos onde nós chegamos? Com a Bíblia na mão, compreensão, fé, teologia que nós temos. Por quê? Porque alguém pensou lá atrás, alguma coisa aconteceu para trás, então vamos para trás. Existem algumas formas de ler a Bíblia Sagrada, nós aqui vamos usar duas específicas. Uma é essa leitura histórica, que é o que nós estamos fazendo. Tem gente que lê, estou fazendo uma leitura de Gênesis, Apocalipse, né, para me conhecer. Então você vai apenas se familiarizar. O estudo mesmo não é assim que se faz. Em termos de estudo bíblico, não é pegar de Gênesis, Apocalipse para você ler. Você não vai conseguir, porque ela não é cronológica. Eu já falei isso para vocês. Então você teria que pegar daí a cronologia para fazer um estudo bacana, para você saber como e o que cada coisa aconteceu. Então, Gênesis, ele tem alguns atos, ele tem algumas histórias no seu registro. São 9. Professor, eu li no outro livro de teologia sistemática que são 11. Em outro falou que era 4. O problema é seu. Eu falei 9 é 9, não seja chato. Tem aqueles teólogos que é chato, né, cara? Eu sei que vai ter muitos, principalmente quando isso aqui for para a internet, nossa, velho. Vai entrar um mundo falando, esse cara é universalista, esse cara é criacionista evolutivo, porque, olha, neguinho na internet para ser teólogo é o que mais tem. Ir para uma faculdade, PUC, USP, Unicamp, estudar teologia na Mackenzie mesmo, na Metodista, não vai. Mas para ficar no Google, Dr. Google, quem que eu sou professor? Dr. Google. Ele é PhD em teologia. Aí você entra lá, é um monte de blog, um monte de coisa. Por isso que eu não aconselho ninguém, eu não aconselho nem meus alunos a ir para a internet. Quando eu dou pesquisa para ele, eu falo, olha, entra em site tal. Professor, não posso pesquisar em outro. Não entra porque não é aquilo que eu quero. O que eu quero é do site tal. Porque a internet tem muita coisa e muita coisa errada. Então, quer comprar, quer estudar, lembra aqueles livros, né, pergunta para as pessoas que sabem, vão te orientar bons livros para você ler. Não vai na internet, que a internet ensina você errado. Até porque a pesquisa é muito relativa. Coloca lá, teologia sistemática, nossa, vai ter um monte. Criação, um monte. Vai ter um monte. E as pessoas leem essas coisas e ficam querendo debater com você, questões teológicas, você percebe que é só jargão, percebe que é só pessoa que ouviu falar daquela questão e está falando com você, e na verdade não tem base nenhuma histórica, não tem base de estudo. Não seja chato então, são 9, são 9. Eu coloquei 9 aqui, se você quiser estudar e procurar, e chegou lá e encontrou 11, o problema é seu. Você estuda lá, não tem estudo. Para nós aqui é 9. Certo? Tem algum problema com o número 9? Não? Está tranquilo?
Então vamos lá. Quando a gente pega o livro de Gênesis, a gente tem esses 9 atos que eu selecionei aqui, 9 atos. Então nós temos aí a criação, depois nós temos a queda, a primeira civilização, vem depois o dilúvio, vem depois a dispersão das nações, surge então a chamada de Abraão, Isaac, Jacó e José. Se você pegar lá, vocês estão me ouvindo falar, Gênesis, abre lá em Gênesis, abre só a Bíblia aí, irmão, não fica olhando num data show não põe data show não, Dri, fazer o pessoal ir para a Bíblia, aprender a pesquisar, aprender a estudar, aprender a selecionar o conteúdo. Deixa eu ver se está em Gênesis 11. Vamos lá, Gênesis 12, verso 1. Tem um título lá. Hã? Não, Abrão. Vamos ler. E vamos aprender. Está escrito Abrão. Então é a chamada de Deus para Abrão. Deus mudou depois o nome dele, mas o nome dele é Abrão. A gente lê, por a gente já ter gravado o nome, a gente já fala. Eu faço isso muito com meus alunos. O que está escrito aí? Ah, não, você não terminou de ler, leia aí. Então é a chamada de Deus para Abrão. Então quando você for se referir a capítulo 11, 12, não é Abraão, é Abrão. Depois, quando mudar o nome dele, você fala Abraão. Lá no capítulo tal, Abraão. Lá no capítulo 12, Abrão. Abrão, pai pequeno, ou pai grande, né? Abraão, pai de muitos. Depois da promessa. Aí então, no sétimo, na sequência, na história de Gênesis, é Abrão, depois vem Isaac, depois vem Jacó, e encerra Gênesis com a história de José. Certo? Começa a história dos hebreus aqui em Abrão, certo? O termo hebreu começa a ser culminado, vamos falar assim, a partir de Abrão, começa a ser utilizado o nome hebreu. Qual que é a problemática quando a gente vai para Gênesis? A problemática é de que Gênesis, como eu já falei, ele é extremamente seletivo quanto ao conteúdo. Ele é seletivo, ele não te dá informações. E aí você que dorme com o barato. Ah, mas e fulano? Igual o irmão fez uma pergunta que é extremamente interessante isso. E quando a gente for falar, eu vou trazer essas perguntinhas assim, para responder, tentar, que a gente chegue a uma compreensão saudável. Olha, lá em Gênesis, capítulo número 4, o Caim mata Abel, e depois de ser sentenciado por Deus, vem Caim, vai para a região norte, e lá se casa. Mas com quem que ele se casou, velho? Pergunta. Com quem que ele se casou? A Bíblia fala, coloca só 4 personagens, Adão e Eva, 2 filhos, Caim e Abel, depois some um, porque Caim matou, e Caim vai para o norte e se casa. Mas se tinham só os 2, se casa com quem? Aí tem gente que fala, não, já tinha outras criações, Deus já tinha criado outros homens. Nossa, velho, não se tirou isso, mano. Não, mas se casou com quem então? E que povo que aquele que ele foi? Né? Região norte, o cara foi para a Ásia, lá em cima, Moscou, na Rússia. Não, filhinho, não fala isso assim. Eu fico triste demais. Está todo mundo esperando eu responder com o que ele casou. Fala, Juliano! Quando a gente chegar lá, eu falo. Não tem graça, irmão. Vocês me convenceram, eu vou falar. Eu não aguento também. É legal estudar, né, irmão? É legal estudar. Eu amo a minha aula. Eu amo quando eu dou aula. Outro dia virar para mim, nossa, professor, você é muito arrogante quando fala que o senhor gosta. Eu falei, não é que eu sou arrogante. Isso porque para minha esposa. Se eu tenho que conviver comigo o resto da minha vida, se eu sou uma companhia eterna a mim mesmo, cara, é muito melhor se eu gostar de mim mesmo, velho. Não é? E do que eu faço? Pensou você ser alguém que você não gosta?
Fazer algo que você não gosta? Meu Deus do céu, é a pior coisa. Então eu sou um cara resolvido. Se você não me amar, o problema é seu, eu me amo. Não sofro nem um pouco com relação a isso. Não for sofrer de depressão, de baixa autoestima, síndrome de rejeição, não tem nada, irmão, porque, olha, e no que respeita a trabalho, eu amo o que eu faço, eu amo dar aula, é impressionante como que eu entendo quando eu mesmo explico, eu me encanto com o que eu falo, eu fico maravilhado, irmão. Eu falo, nossa, velho, é da hora, mano. A minha maior frustração, eu falei isso para meus alunos, se tem uma coisa que me frustra, é não ter tido aula comigo mesmo, velho. É sério. Porque eu tive na escola uns professor, jurássico, velho. Sabe, uns professor que falam, nossa, saiu lá da época de Neandertal, acho, velho. Da onde saiu esses camarada? Para dar aula, que não sabe explicar. Eu tive um professor de filosofia, cara, o cara chegava na lousa, colocava um texto de Aristóteles, de Platão, copiava, passava aula copiando, para você falava, olha, leia e faça uma dissertação. Porra, mano. Como assim ler, fazer dissertação? Faça, entenda. Falei, não, mas explica o bagulho, velho. Não tem que explicar, é para você entender. Falei, não, vai te catar, irmão. Se nem você sabe explicar, você quer que eu faça dissertação? Hoje eu faço questão de explicar. E os meus alunos falam, nossa, eu nunca tive aula de filosofia assim, né, conseguindo compreender. Eu falei, eu também não. É justamente por eu não ter tido que eu me esforço para poder fazer vocês entenderem, fica mais fácil. Vocês não ficarem traumatizados com uma história, ou com um tema que igual eu fiquei. Então eu me encanto com a minha aula, eu me entendo, eu me explico, eu consigo entender. É muito legal quando você gosta daquilo que você faz bem e você ama o que você faz, porque você faz com dedicação, você faz com amor. Quando você faz aquilo que você não gosta, você faz com raiva, com ódio, não sai bem feito. Quando você gosta do que você faz, você vai se dedicar, você fica até 4, 5 horas da manhã estudando, fazendo, para levar o melhor, você pesquisa diversos. Engraçado que mesmo assim tem gente que não aprende, velho. Não, você foi tiririca. Foi tiririca. Não fui eu. Então vamos lá, com quem que Caim casou? Vamos voltar lá então. Com quem que Caim casou? Supõe-se, não tem certeza. Mas não tem, claro, não tem certeza, mas também não tem uma outra explicação. Eu já falei, está aqui, a Bíblia, Gênesis principalmente, ele é extremamente seletivo nas histórias. Ele é pontual, certo? Para o povo antigo, principalmente já falei isso na aula passada, mulher não entrava no mérito da questão. Mulher é propriedade. Vai falar isso de novo lá, cadê o Vagnão? Não fala isso lá, você vai apanhar, hein, Vagnão? Não fala isso de novo, hein, Vagnão? A Débora vai pegar você. Mulher era propriedade, não era como nós temos o relacionamento de independência, tinha o seu nome, tinha a sua singularidade, tinha a sua especificidade, tinha a sua responsabilidade na sociedade, a cultura era outra. Então, na história, mulher não entra na história. Algumas seletivas que entraram, por conta de Deus, tem um propósito específico, que é o caso de Ruth, que é o caso de Esther, né? Mas fora disso, as histórias estão sempre em personagens masculinas centrais. Então, se você pegar antigamente, mas lá citou Eva, é claro, meu, você acha que cada um vai transar com quem, mano? Claro que tinha que ter uma mulher, certo? Tinha que ter uma mulher para poder gerar a questão do casamento e da multiplicação, mas pode ver que depois encerra a história e começa só em personagens masculinos. Então, depois que eles foram expulsos do paraíso, diz a história bíblica que Adão conheceu Eva. Esse conhecer é de conhecer na intimidade, né? Ele foi fazer um check-up lá e ela engravidou. Primeiro filho, Caim, aí ele conheceu ela de novo, já era um território um pouco mais habituado dele, uma informação e um conhecimento mais, que ele tinha mais conteúdo, mais domínio, né? E ela engravidou de termos de anos que eles viviam, né? Depois começou a contar, então ele já teve filhos e filhas. Quando Caim vai para o norte, ele vai para a região norte e fala assim, nossa, ele foi lá para a Rússia. Não, irmão, você pegar daqui, sair daqui, foi a região, a Praça do Matadouro, é a região norte, sair em direção ao norte. Você saiu daqui, foi ali para o Lava-Pé e sair em direção ao norte. Você foi daqui, chegou no Parque dos Estados, saindo em direção ao norte. Então não quer dizer que ele saiu dali, da Palestina, e foi lá para a Rússia, lá em cima, na Europa. Não, ele foi em direção ao norte. Tem coisa de alguns quilômetros, 3, 15, 20 quilômetros para cima só, andando.
Só que naquela época, as relações eram familiares. E ele se casou, obviamente, talvez com uma irmã ou com uma sobrinha, certo? Não entra na história, porque, como eu falei, a história é seletiva. E o personagem central ali era Caim, não diz respeito aos demais descendentes de Abraão. Vai surgir, de Abraão não, perdão, de Adão. Vai surgir depois os filhos, que volta a narrativa para Adão e Eva, aí fala da linhagem, foi tendo filhos até que chegou o número 7, o 7º filho, que ela então deu o nome de Sete, falou, Deus restaurou então a sua graça e o relacionamento com a humanidade através desse homem chamado Sete, o filho dela. Mas a história continua, ela teve vários filhos. Diz a Bíblia quando encerra a história de Adão e fala, e teve Adão filhos e filhas. Fala, Mar. Quem fez? O próprio Deus, velho. Deus celebrou o casamento. Até porque o casamento naquela época é diferente do nosso. O casamento naquela época era registrado, era feito na conjugalidade da cama. Era feita uma cerimônia, mas a conjugalidade da cama é que dizia se a pessoa era casada ou não. Certo? Na nossa cultura é o cartão. Dos indígenas é a rede. Também. O irmão José e a irmã Marlene foram lá para os índios. Casou 2 vezes lá. O irmão... Pastor José é corajoso, velho. 2 vezes com a mesma mulher, velho. Não tinha opção, né, pastor José? Olha lá, tem gente que não conhece o irmão José. Ou você casa de novo. O índio falou assim, Marlene não quer casar, José? Não, eu não quero. Então, José é índio, dá 2 mulheres para José e José casa de novo. A Marlene na hora, vai para dentro, vamos casar. Vamos casar agora. Dizem aí certas histórias, que no prático, né, o irmão José quis invadir a barraca da irmã Marlene, ao ponto da irmã Marlene durante a noite repreender em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus! Vai ser atribuído, irmão. Quem que está passando essas informações? Olha o dedinho ali, ó. Imagina, irmão, no meio da selva, no meio da mata, tudo escuro. Tudo escuro. Tá lá a barraca armada. Tá a irmã Marlene. Aí, de noite, daqui a pouco um barulho. Do zíper aí. Sai em nome de Jesus. Nossa, mano. A irmã Marlene tá brava com o irmão José, foi fazer visita. Tá brava comigo. Vamos voltar aqui para Gênesis. Que ela ficou brava comigo. Aí, ó. Por isso que o pastor José tá com o dente quebrado. Quis invadir a barraca, tomou um sopapo. Vamos lá, então? Tá legal, pessoal? É da hora a aula assim, né? Um pouco... Nossa, já foi meu tempo. Então vamos lá, vamos correr para a gente não perder. O livro de Gênesis, então, ele seleciona personagens, seleciona regiões, geografias, e ele não tá nem um pouco, ele não tem essa preocupação com a gente. Olha, vamos escrever, porque lá no século 21 vai estar o Juliano dando uma aula e as pessoas vão ter dúvida com quem que Caim casou, então vamos tirar registrado. Eles não tiveram essa preocupação. Eles jogaram, escreveu o que era importante, ponto, irmão. A gente que fica tentando elocubrar, tentando explicação, para saber como que foi, e aí cria-se um monte de coisa. Então, algumas coisas a gente tem que recorrer a textos não canônicos para saber, e a registro histórico, a história mesmo, para conseguir compreender aquele período. Quais são algumas curiosidades de Gênesis? Moisés escreveu Gênesis pautado na informação que ele tinha dos antepassados. Provavelmente Adão, depois de expulso do jardim, passou para a sua geração, para os seus filhos, a história que Deus havia lhe contado acerca da criação. Que diz o texto em Gênesis, depois de ter criado Adão, que Deus vinha toda tarde e conversava, visitava eles e lhe mostrava toda a glória da criação. Ou seja, talvez Deus tenha contado para ele como que foi todas as coisas. Imagine um camarada que acabou de despertar, não conhece nada, vendo um mundo de coisas, claro que ele tinha pergunta.
Se nós, que tem um monte de respostas, já tem um monte de perguntas, imagine ele que não tinha informação nenhuma. É óbvio que ele ia perguntar. E Deus foi sábio em fazer o homem primeiro, não a mulher, irmão, porque senão ele estava ferrado. Véio. Um monte de palpite. Por que assim? Tô brincando, filhinho. Ou seja, Moisés não sabia de tudo que aconteceu em Gênesis, porque José, ele era quase que 300, 400 anos antes de Moisés. Certo? Moisés surge na história com o povo hebreu escravo já. O povo hebreu já era escravo no Egito. Então vamos lá, Gênesis. A maior parte dos eventos de Gênesis 1, vamos falar sobre o primeiro tópico, a criação. Gênesis 1 ao capítulo 11 de Gênesis, precede aquilo que a gente tem de registro histórico escrito, certo? Então, a escrita surgiu com o povo sumério, antiga Mesopotâmia, no ano aproximado do ano 3150 a.C. Surgiu a primeira escrita, cuneiformes. Depois disso, os fenícios criaram um alfabeto, certo? Então a escrita antigamente era por símbolos, os fenícios criaram um alfabeto, e a nossa escrita foi pautada no alfabeto fenício. Por toda a Bíblia há referências da criação, desse período aqui, entre o capítulo 1 e capítulo 11 de Gênesis. Vários textos. Tem a referência ali no slide, Isaías 40, Isaías 50, Romanos 5, 14, 1 Coríntios 15, 45, 1 Timóteo 2, 13, 14, e tantos outros textos falam na Bíblia Sagrada, fora Gênesis, acerca de Gênesis. Você lê Colossenses capítulo 1, você vai ver, por exemplo, Paulo, num hino maravilhoso, falando da glória da criação, e de quem que é o agente da criação, que é Jesus Cristo, né? Ele usa só o termo nele, esse nele, pelo qual nos movemos, vivemos, existimos, é Jesus. Então, não existe uma data precisa da criação. Como eu falei, tem um estudioso que arriscou colocar o ano de número 4004, antes. Eu não sei porque o número 4004, não é? Sendo que não tem data, não tem informação do registro em si. Sabe-se, no entanto, que, como eu já falei, de Abraão remonta ao período do segundo milênio antes de Cristo. Ao todo, são 11 capítulos, sem nenhuma precisão cronológica, e um período que abrange milhões de acontecimentos, né? Durante esses 11 capítulos, de 1 ao capítulo 11, que precede o chamamento de Abrão. Então, desde a criação do homem, eles são expulsos do paraíso, vem Caim, vem Sete, a primeira geração, vem o dilúvio com Noé, e essas histórias que foram acontecendo foram passando de geração para geração. Não é à toa, como é fato que Adão deixou essa informação a respeito da criação para os seus filhos, que em todo povo que você for, principalmente dos antigos, se você faz uma viagem, uma pesquisa histórica, você vai ter em todo povo uma cosmogonia. Em todo povo, na cultura do povo, uma gênese. Os índios têm uma gênese. Os gregos têm uma gênese. Hesíodo, como eu falei da outra vez, para os gregos, escreveu a gênese dos deuses, chamado teogonia, a gênese dos deuses e, por consequência, a gênese da própria criação. Atribui a criação dos homens e do universo a dois deuses específicos, a filosofia atribui a um deus chamado Prometeus e Epineto, se não me falha a memória. Esses dois deuses, Epimênito foi o deus responsável por criar a toda a natureza, e o deus Prometeu, se não me falha a memória, foi responsável por criar o homem, certo? Então, ou seja, por que eles têm essa informação? Nossa, Juliano, mas é muito fantasiosa. É claro que é fantasiosa, eles não estavam lá na criação, vai elocubrar, vai imaginar. Como você aqui que pega a Bíblia, vê um monte de coisa que não está na Bíblia, imagina como foi, certo? Então, todas as gerações têm. Acerca do dilúvio, todo o povo antigo tem um registro do dilúvio. Antigamente, se você pesquisar a epopeia de Gilgamesh, vai falar do dilúvio na visão babilônica, dos povos ali da Mesopotâmia. Eu estava estudando para dar aula sobre os três principais povos da civilização do continente americano, os maias, os astecas e os incas, e na cultura maia, eles têm um registro também, na religião, do dilúvio. E mais, eles têm um registro de um Deus que encarnou, um Deus que pregou para eles, um Deus que viveu, um Deus que foi embora e prometeu voltar e estabelecer a paz eterna. Olha que interessante. Será que Deus deixou de falar com alguém? Cultura maia isso, irmão. Falando no século
16, 15 antes de Cristo. Quando os espanhóis chegaram aqui na América, essa já era a religião deles. Acreditavam de que Deus ia voltar, que Deus tinha encarnado, que pregou para eles, que foi embora e que voltaria dos mares. Foi isso que facilitou a invasão espanhola, que chegou um monte de navio com uma imagem que os índios nunca tinham visto, com cavalos, com animais que os índios nunca tinham visto, e falou, é Deus voltando, entendeu? Chamava o Deus Quetzalcoatl, o nome da divindade. Então eles imaginavam que era o Deus que tinha prometido voltar. Isso que facilitou demais os espanhóis invadirem a América e fazer tudo o que fez. Então vamos lá, Gênesis. Só para a gente dar uma introduçãozinha na criação, só aí a gente vai encerrar a aula por hoje, tá? Não fica bravo comigo, irmão. Respeitar o horário. Horário é horário. Outro dia eu ouvi isso. Horário é horário, irmão. Então, Gênesis, criação. Capítulo 1. No princípio, criou Deus céus e terra. Só aqui, tem livros e livros e livros e livros escritos acerca desse versículo 1, capítulo 1, verso de número 1. Muito tem se falado do que aconteceu entre Gênesis 1 e Gênesis 2. Se você pegar Gênesis 1, fala, no princípio criou Deus céus e terra. Verso 2 começa, e a terra era sem forma e vazia. Pergunta clássica. Por quê? Claro que aí nós, a responder essa pergunta, livros e mais livros. Livros e mais livros. Tem gente que fala, por exemplo, que entre o verso de número 1 e o verso 2, alguma coisa aconteceu. Se Deus criou céus e terra, olha o pensamento, lógico. Se Deus criou céus e terra, e tudo que Deus faz é bom e perfeito, por que que no verso 2, depois dessa criação boa e perfeita, a terra está sem forma e vazia? É até compreensível, mas não é o que se trata o texto. A gente fica tentando dar resposta, né? O que aconteceu nesse meio termo? Eu estava lendo ontem o que os judeus falam acerca desse capítulo. Os judeus acreditam que esse intervalo entre Gênesis 1 e 2 foi atribuído à queda de Satanás. Muita gente acredita, muita gente, inclusive cristãos acreditam nisso. Mas a Bíblia não narra. Se a Bíblia não narra, é só especulação. Entendeu? Porque, não, a Bíblia Deus criou, e o anjo que caiu veio como, a Bíblia fala que ele caiu como uma estrela, né, a estrela que caiu, então foi um cometa que devastou tudo e tal. Nossa, são elucubrações maravilhosas, parece até um mito filosófico, velho. Devastou o dinossauro, porque nessa época aqui entre o primeiro e o segundo tinha dinossauro, então devastou e tal. Irmão, desculpa perguntar, mas da onde você tirou isso aí, velho? Né? Da onde você tirou? Não tem explicação. Primeiro que não tem explicação o que aconteceu antes. Você como a Bíblia não te dá explicação? No princípio, qual o princípio? Princípio do quê? Deus criou. Se Deus criou no princípio, o que precedeu Deus? Você não imagina que eu tenho a resposta para você, né, velho? Você não está imaginando que eu tenho a resposta. Se os caras não sabem, você acha que esse merdinho aqui vai saber? Não vou saber. Então, especulação. O que a gente entende quando você faz leitura de texto, interpretação de texto? É que Gênesis 1 é a introdução para o que vai vir na sequência, certo? Ele introduz, é como se qualquer trabalho, qualquer livro, uma introdução, ele vai falar acerca do que é o conteúdo posterior. A respeito da criação, no princípio foi Deus que criou. É a pergunta, como que aconteceu? Bom, aconteceu assim, a terra era sem forma e vazia. Não é mais simples de entender assim, de acreditar? Eu prefiro acreditar assim. Mas e o diabo? Não sei. Mas ele não quis subir mais alto que o céu. Mas quem falou para você isso aí, velho? Mas não é Lúcifer. Mas quem falou que o nome dele é Lúcifer? Você procura a Bíblia inteira de Gênesis e Apocalipse, não tem a palavra Lúcifer. Não tem. Não, mas Lúcifer significa anjo de luz. Não, legal. Quem falou para você que significa? Eu vou chegar nisso aí. Eu vou chegar. Não, mas o nome Lúcifer, você procura de Gênesis e Apocalipse, não tem nome Lúcifer, não tem. Tem diabo, tem Satanás, tem o adversário. Lá em Apocalipse fala a antiga serpente, né, fazendo atribuição ao paraíso, a serpente do paraíso, da tentação, mas não tem Lúcifer. Não, mas lá em Coríntios, Paulo fala do anjo de luz. Não, lá está escrito, 2 Coríntios, se não me fala a memória, capítulo 4, está escrito que o nosso inimigo, para nos enganar, pode se fazer parecer
anjo de luz. Não fala que ele é. É diferente. Olha como é importante se aprender a ler. Aprenda a ler. Diz que o nosso inimigo, para nos enganar, Paulo começa, nós não devemos ignorar os seus ardis, porque ele, para nos enganar, se faz parecer de anjo de luz. Ou seja, ele pode parecer um anjo de bondade, ele pode se mostrar como um anjo de bondade, mas ele não é. A sua intenção é a maldade. Veio para roubar, matar e destruir. Certo? Então, é que a igreja começou a chamar esse nome, porque diabo é meio favela, né? Diabo é, quando você quer falar, quando você quer depreciar diabos, Satanás, você fala, ele é o diabo, é aquele favelão, chinelão havaiana, camisa regata, bonezinho, a barreta, malandrão. Aí quando você quer dar uma embecada no bicho, por ele de terno e gravata, quando você quer falar ele um pouquinho mais bonito, aí você fala, Lúcifer, né? Dá outro nome, né? Você percebeu? Lúcifer é um anjo de luz, querubim ungido, mas não tem. Mas Juliano, e lá em Isaías 14? Então, irmãozinho, Isaías 14, o texto fala de um rei. Mas e Ezequiel 24? Não sei, filhinha. Não sei. É uma tradição presente. Antiga tradução, é quando que entrou esse embate dos anjos no pensamento? A religião persa, a gente vai estudar isso mais para frente, mas a religião persa, eles são muito místicos, babilônios e persas, e foi justamente na religião persa, enquanto o povo de Israel era cativo, que ele teve influência dessa religião e começou a falar a respeito de anjos e demônios, coisa que se você ler até esse período não tem, fala-se do adversário só. Não se tem anjos e demônios. A partir daí dos profetas, você vê desse período persa, século 7, 6 antes de Cristo, que inicia essa influência dos anjos. Aí você pega Daniel, como eu falei, teve influência persa, ele coloca anjos. Você pega o livro de Enoque, como eu falei, que foi escrito nesse período, ele coloca a guerra dos anjos, o nome Rafael, o nome Otoniel, o nome Ufael, tudo que é Ufael, Geel, vem de anjo, né, relacionado desse período persa, que teve uma influência fundamental na religião judaica e alterou a forma deles verem. É dessa influência que vem, por exemplo, os saduceus. Na época de Jesus, os saduceus, que eram um grupo extremistas da religião judaica, eles acreditavam em anjos, em demônios, em ressurreição. Você vê que é o conflito que Paulo usa os dois para se safar lá diante de Félix, lá na frente. Eu acredito na ressurreição, mas não. Então tinha um fariseu que não acreditava, saduceu acreditava, Paulo jogou os dois começaram a debater e Paulo se livrou desse embate desnecessário. Certo? Então, a Bíblia não tem explicação entre Gênesis 1, 2, se não tem nada, se a Bíblia não escreveu, por que você quer saber o que aconteceu? Se lê Isaías fala lá do querubim, que serei semelhante ao Altíssimo, então, todo homem que era rei, que era imperador, se achava uma divindade e queria sentar no lugar de Deus. Se você lê Isaías, sem esse olhar, chegar no 14, você vai ver que Isaías está falando de um rei, que teve esse sentimento, e que Deus, então, como juízo para esse rei, fala, olha, eu te derrubarei, e me oporei a você. Então, vê que não tem, mas lá Isaías fala que era querubim ungido, andava em diamantes afogueados e tal, não sei o que, então, mas lá também está falando do rei de Tiro. A gente que faz essa forçação de barra, parecendo novela da Globo, para tentar explicar que era o querubim ungido, mas não tem, irmão. Então, se não tem, não tem, não seja chato. Certo? Então, a criação começa, e eu preciso encerrar, falando, a primeira coisa, criando uma luz, haja luz. Primeira palavra, haja luz. Né? Alguns atribuem essa luz como é o que nós temos no universo hoje, essa luz chamada luz negra, ou energia escura, essa iluminação que existe independente de estrelas, certo? Deus começa criando a partir disso, mas a primeira coisa que ele cria é luz. O que aconteceu antes disso, ninguém sabe. A história dá umas pinceladas. O mais próximo e certo que a gente tem, que aconteceu antes da criação, está escrito que antes de que houvesse qualquer tipo de criação, houve redenção. A criação só foi possibilitada porque já existia uma redenção para a própria criação.
Porque o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Então, antes desse haja luz, o que houve foi o sacrifício do próprio Deus com Deus. Foi Deus matando Deus, Deus ressuscitando Deus, para reconciliar consigo mesmo o mundo que ele viria a criar. E só houve possibilidade de criação a partir da redenção. Só criou uma natureza com liberdade moral se houvesse possibilidade do perdão. Porque tudo aquilo que atribui liberdade moral, atribui possibilidade de uma escolha errada. Então você precisa de algo que pudesse resgatar a pessoa que escolheu errado para aquilo que é certo. Ele começa então falando do firmamento, que são os céus, surgimento da terra, vegetação, criação dos luminares, sol, lua, estrelas. Também, embora dá uma sequência aqui de dias, na nossa compreensão é um pouco difícil de ver essa sequência, né? Criação dos animais terrestres, o homem descansa no 7º dia. E é uma perguntinha básica, e aqui eu paro, na aula que vem a gente continua. Mas e esses dias? São dias literais, 24 horas, ou dias de eras geológicas? Nossa, mano. Aqui também tem uma discussão enorme. Por quê? Porque se você pegar no hebraico, a palavra dia significa marcação de tempo, atribuição de um período. Não literalmente um dia como 24 horas. Até porque, o que determina a nossa contagem de 24 horas? Quando o sol se põe e o sol do nascimento ao se pôr e ao nascimento novamente, 24 horas, certo? Então, irmãozinho, o sol foi criado no 4º dia. Coloca a cacholinha para funcionar, irmão. Se o sol, que determina o nosso dia, de 24 horas, de uma nascente a ele se pôr, ele foi criado só no 4º dia da criação, o que aconteceu com o 1º, 2º, 3º e 4º dia? Quem que determinou esse tempo? Você entendeu? Entendeu ou não? Ser sincero, irmão. Vamos lá. O que determina o nosso dia? Marco 0, meia-noite. Vamos lá. O sol nasce, o sol se põe. Quando o sol nasce, o sol se põe 12 horas, certo? Da noite, a lua até o nascimento do sol, mais 12, certo? 12 mais 12, igual a 24. Então, o que determina a nossa contagem? É o nascer do sol, o pôr do sol, a lua e até o pôr do sol de novo. Esses dois luminares determinam 24 horas. 12 horas o sol, do lado de cada terra, e 12 horas a lua, certo? 24 horas. Só que esses dois luminares na criação, que determina essa contagem, Marcela, foi criado no 4º dia da criação. Houve, haja luz, 1º dia, criação e expansão, surgimento de espaço. E fala a Bíblia, e foi amanhã, a tarde e a manhã do 1º dia. Depois Deus cria a terra, haja separação entre águas de cima e águas de baixo. E foi amanhã, a tarde e a manhã do 2º dia. E surge então água, terra, foi a tarde e a manhã do 3º dia. Cria-se então os luminares, para governar o dia chamado sol e a noite lua. E foi amanhã, a tarde e a manhã do 4º dia. Então, o que determina a contagem, no nosso conceito, apareceu no 4º dia. O que aconteceu com esses 3 dias anteriores? Não se tem uma especificação a respeito dessa luz, da onde que ela vem, porque justamente não se estava lá no começo. Os cientistas falam de um grande Big Bang, né, uma grande explosão, que a partir dessa explosão o universo está se expandindo. Albert Einstein fala que o céu não está se expandindo, o céu está estático, mas existe uma movimentação no universo. A nossa galáxia gira a uma velocidade, para você ter uma ideia, de 200 km por hora. A nossa galáxia gira, e você nem sente isso. Olha que legal, né? Toda a nossa galáxia gira numa velocidade de 200 km por hora. A partir dessa criação do universo, as galáxias, os mundos estão em movimento. Então, existe uma luz primeira, que é o que Albert Einstein falava, que é essa luz negra. Essa luz presente, que é uma massa que dá a possibilidade de você enxergar no escuro, vamos falar assim, né? Você consegue ver as entidades, os corpos celestes, tranquilo. É o que chama-se de luz negra, né? Ou de energia escura.
E essa energia escura é o que carrega em si a possibilidade de gerar também vida, alguns estudiosos falam, certo? Então, não existe uma especificidade exata entre a criação. Como eu falei na época, os hebreus não tiveram dificuldade nenhuma em entender isso aí. Moisés falou, os caras ficaram de boca aberta, falaram, nossa, velho, Deus é muito da hora, mano. É esse Deus aí que é o nosso Deus? Foi ele que tirou você do Egito? Nossa, irmão, então vamos servir a ele. Hoje, quase 4 milênios depois, a gente que fica, nossa, mas como que foi? Não sei, foi quando? Não foi? Foi, por quê? A gente tem tempo para isso. Eles não tinham. Então eles acreditaram e pronto. A gente que tem toda essa informação, ainda mais por conta da ciência, né? Imagina, quando fala, foi organizado aqui essa Gênesis, a partir de uma cultura que acreditava que a Terra era o centro do universo. A religião aqui acreditava que a Terra era o centro do universo, porque tudo foi criado depois dela, então ela é o centro. Quando surge Copérnico, lá século 17 depois de Cristo, e muda o eixo, falando que a Terra não é o centro, mas é o Sol que é o centro, não é o Sol que gira em torno da Terra, mas é a Terra que gira em torno do Sol. Nossa, a igreja quase matou Copérnico, porque a igreja defensora dessas teses aqui, acreditava que a Terra era o centro. Surge Galileu, faz o primeiro telescópio, olha e vê, realmente confirma Copérnico, não é a Terra o centro, é o Sol. Galileu teve que esconder os seus escritos, foi taxado de herege, quase morreu numa fornalha. E a partir daí, então, no século XIX, foi criado o primeiro grande telescópio lá na Califórnia, nos Estados Unidos. E eles, então, conseguiram visualizar, então, a dimensão do universo. A Terra não é nem o centro da nossa galáxia. O nosso sistema solar não é nem o centro da nossa galáxia. Põe aí a nossa galáxia aí, Dri. Eu trouxe a imagem, não a outra. Aí, ó. Quem quiser, ô, irmão Cláudio, apaga a luz rapidinho lá para nós lá. Essa é a nossa galáxia, chamada Via Láctea. Eu não vou sair, vou ficar aqui por causa da gravação, vou ficar do lado. Essa é a nossa Via Láctea. Tem uma extensão de largura, de diâmetro, de 25 mil anos-luz. 25 milhões de anos-luz, perdão. 25 milhões de anos-luz, de uma ponta a outra, as nuvens de poeira astronômica, né? Diz que a Terra, o nosso sistema solar, está do centro, que é o bojo, o nome que os astrônomos deram para o centro da nossa galáxia, da nossa Via Láctea, que é o bojo. Ele é um grande disco, um disco espiral. Nós estamos a 25 mil anos-luz do centro. Então, nem na nossa galáxia a gente não está no centro. Nós estamos aqui, beirando, se eu fosse colocar aqui, vamos falar assim, uma dessas estrelinhas na ponta aqui, ó, seria o nosso Sol. Só na nossa galáxia, existem 200 bilhões de estrelas e demais galáxias. Só na nossa galáxia. A galáxia mais próxima da nossa, que é Andrômeda, é isso mesmo? Andrômeda, que é a galáxia mais próxima, ela está nada mais nada menos que 2 milhões de anos-luz distante de nós. Posso ter uma ideia, Juliano, qual que é por que milhões de anos-luz? Para a gente falar de termos astrológicos, já estou encerrando, só curiosidade isso aqui, não se consegue dimensionar em termos de distância, em quilômetros. Então fala-se em ano-luz, fora, no macro-universo. Então, um ano-luz, ele equivale a um número aproximado de nada mais, nada menos, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui, 9 trilhões 461 bilhões de quilômetros. Um ano-luz. Um ano-luz. 1 metro. Você tem uma ideia? Quanto que é a velocidade da luz, quando se acende a luz, num vácuo, ela percorre exatamente 299.792.458 metros por segundo. A luz percorre. Por segundo, metros por segundo. Se acende. Agora aqui tem um monte de corpos, gravidade influenciando a luz. No vácuo é direto. Então é uma luz constante. Ou seja, para a gente chegar mais próximo da nossa galáxia mais próxima de nós, que é a Andrômeda, nós demoraríamos nada mais que 200 milhões de anos para chegar lá. E aquilo que a gente vê não é como ela é como ela era há 2 milhões de anos atrás. Porque a luz está percorrendo o espaço. A luz chega para nós,
nessa distância. Então, quando a luz chegou para nós, já passou 200 milhões de anos. Olha que coisa louca. Mas acredite que ela não mudou muito. Ela continua do mesmo jeito. Recentemente, a sonda Kepler, você viu isso no noticiário, encontrou um planeta orbitando um Sol próximo da nossa galáxia. Deram o nome de Kepler 186f. Ele está a 500 anos-luz da Terra. Demoraríamos aí coisa de 500 a 560 anos para chegar até esse planeta. 60 vezes maior que o planeta Terra, orbitando uma outra estrela com possibilidade de vida. Então, veja, pensar que nós somos o centro do universo é muito... O que você é perto disso aí? Se nem o nosso sistema é nada perto disso aí. E acreditava-se que a Via Láctea era o nosso universo. Hoje já se sabe que ela é um sistema solar dentro de 200 bilhões de sistemas e estrelas. E a nossa galáxia é um conjunto espetacular, por exemplo, de aproximadamente 100 bilhões, mais de 300 bilhões de galáxias ou outros universos. Não se tem dimensão de espaço no nosso universo. Fala que está em constante expansão. Não se tem, é um conjunto de diversas coisas extremamente distantes que não tem como a gente chegar lá, a gente compreender. Certo? Então, eu vou parar aqui, as horas já se foram, e ficamos aqui, não sei nem de Gênesis 1, verso 1. Legal, né? Aí você pergunta, quem que ordenou tudo isso? Deus. Por que Deus que ordenou? Se a Terra estivesse a meio milímetro à esquerda da onde ela está, não tinha possibilidade de vida. Se o nosso planeta estivesse um pouco mais próximo do Sol, meio milímetro para frente, mais próximo, a Terra esquentaria demais e não haveria possibilidade de vida. Se a Terra estivesse a meio milímetro distante do Sol, a mais, nós esfriaríamos e não teríamos vida. Foi Deus que criou tudo isso. Agora, é muita ignorância humana, é só a minha opinião, acreditar que só nós, nesse bilhões, só existe a gente. Né? Deus tem um chameguinho com o planeta Terra, vamos falar assim. Mas Deus tem uma criação, Deus tem um cosmos, Deus tem um universo para cuidar. E a Bíblia, que eu acho lindo, lá no Cântico de Salmo, que fala que quando Ele chama, todas se apresentam diante dEle. E mais espetacular, Isaías 40 fala que tudo isso Ele fez como abrir de uma cortina. Surgiu tudo. É claro que para Deus isso tudo é rápido, para nós é bilhões de anos. Né? Estima-se que o universo tem aproximadamente cerca de 13,800, não tem nem número para falar de trilhões de anos, o nosso universo. Nosso planeta é extremamente recente, o nosso Sol é antigo, por isso que a luz é amarelada. Então toda luz amarela possibilita, a partir daí dos planetas que giram em torno dele, vida, porque é uma luz de uma mais velho. Quando você vê, por exemplo, as estrelas brancas que a gente vê das estrelas, são estrelas recentes, estrelas novas, com alguns bilhões de anos só, né? São novas, porque a junção do gás hélio com hidrogênio e alguns átomos que permite a construção de uma estrela, é esse choque que faz essa explosão percorrer o universo. E chega para a gente anos depois. Você tem uma ideia, o Sol está do planeta Terra a 8 minutos, né? 8 minutos de ano-luz. Planeta Terra. Quando estoura uma explosão de Sol lá, de raio solar, que chega para a gente aqui no presente, mas já é passado para o Sol. É 8 minutos atrás. A gente fala, nossa, que Sol lindo, olha como clareou então. Já é passado, o Sol é ontem para o Sol. 8 minutos depois. A Lua está a 1 segundo da Terra, em ano-luz. Interessante essas coisas, né? Amém, queridos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Hã? Não? Eu espero vocês aqui a semana que vem, para a gente continuar essa jornada e encerrar com a queda do homem. Certo? Quer falar alguma coisa, pastor? Só, permaneça só para a gente contar as pessoas só, pessoal. Tem 5, 8, 1 mais 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 52, fora as crianças. Então, na semana que vem a gente continua a partir daqui, certo? Vamos entrar daí na queda, e a queda é o pano de fundo para a história que a gente tem
por vir, para a gente poder entender a questão da vinda de Jesus, certo? Muito obrigado por vocês terem vindo, semana que vem continuamos.